Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pelos momentos de adoração. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença, Santo Deus. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Pedimos que o Senhor continue conosco aqui. Que o Teu Espírito tenha liberdade, Pai, para agir em nossa mente, em nosso sentimento. Destrava os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã aqui. Que a Tua obra seja completa, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos aqui, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Desculpa, Lucas 10, 25. Nós vamos ler uma parábola. É a parábola do bom samaritano. Parábola conhecida. Vamos lá. Minha versão aqui é a NVI, tá? Então, se tiver um pouquinho diferente da tua aí. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhes disse: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. A gente vive num mundo hoje de muitas atividades e de muitas distrações, né? Isso fora e dentro da igreja, né? E é verdade que muitos de nós estamos muito ocupados com muitas coisas, né? O nosso dia nos consome. Se a gente para um pouquinho e não pensa, você vai olhar no relógio novo e acabou o dia. Ou já acabou a semana. Eu não sei se vocês repararam que já acabou, esse ano já está indo embora, né? Eu estava vendo esses dias alguém falando que desde o começo de julho nós estamos mais perto de 2050 do que nós estamos do ano 2000. Tipo assim, na nossa cabeça 2000 foi ontem, na minha pelo menos, né? Mas na verdade a gente já está mais perto de 2050 do que 2000. Olha só, o tempo voou, o tempo passou. Sabe? Então, e o mundo é isso. A informação antigamente, para a gente saber o que estava acontecendo lá na guerra da Rússia com a Croácia, a gente ficava sabendo depois de semanas, quando o navio chegava, ou quando chegava um avião mais recente, aí, uma carta, alguma coisa do tipo. Hoje em dia, piscou, a gente sabe. Tossiu lá do outro lado, a gente fala saúde desse lado aqui do mundo. Então a informação é muito abundante. E uma das consequências disso é que, cara, a gente tem muita informação e muita coisa pra gente se distrair.
né? E muitas vezes, de novo, né? Tô falando de distrações externas, mas mesmo na nossa vida com Deus, nossa vida com Deus às vezes é pautada por distrações. É pautada por sabermos a verdade, caminharmos na verdade, mas por que o dia é tão corrido? Por que a semana é tão corrida? Por que a vida é tão corrida? A gente só vai, sabe? A gente só continua, a gente só caminha, só anda, mas o que Jesus estava querendo dizer aqui, né, com toda a sua sabedoria e respondendo para esse perito da lei, para esse fariseu aqui, era nós precisamos tirar da teoria, ir muito além da teoria que a gente já sabe e viver uma vida, sabe? Uma vida com Cristo. Não só saber de Cristo, não só ir para a igreja, não, a gente precisa viver Cristo. E viver Cristo significa fazer as coisas que Ele espera que a gente faça. Viver Cristo não significa a gente viver a nossa vida e a gente saber que Jesus nos salvou e a gente participar de uma reunião. Não, viver Cristo significa sentir as dores que Ele sente, sabe? A necessidade do coração dele. E acho que uma das coisas principais dessa parábola aqui, né, e referente também ao fariseu que estava interrogando Jesus ali, é que qualquer um de nós, cristãos, religiosos, entendam isso, né, dessa palavra no bom sentido, podemos estar alienados a Cristo. Né? Aqui a gente leu aqui, no comecinho ali da parábola, aconteceu que estava descendo pela uma estrada um sacerdote, também estava descendo um levita, mas os dois olharam a situação, conheciam a palavra, conheciam a lei, sabiam que eles deveriam fazer pelo seu próximo, porque o cara foi o primeiro, falou, não, eu sei, ama o Senhor teu Deus, ama o teu próximo, ama como a ti mesmo, faça o bem, tá bom, e aí? Mas, o exemplo aqui, né, o dos religiosos, o sacerdote e o levita estavam tão ocupados na sua santidade, nos seus afazeres, talvez, até dentro de um contexto religioso, que eles não estavam ali preparados, eles não estavam entendendo o que era viver para Cristo e viver em Cristo. Então, um ponto acho que muito importante aqui, né, e Tiago vai falar isso lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque sendo somente ouvintes, a gente vai estar se enganando a nós mesmos. É isso que ele está falando lá. Olha, ouvir a palavra, saber a palavra, estudar a palavra é fundamental. Ótimo, ninguém vai tirar isso. Mas não podemos parar aí. Porque senão a gente vai estar sendo exatamente como esse sacerdote e esse levita. Eu sei. Mas, sim, depois eu vejo isso. Eu estou ocupado agora com a minha vida. Meu caminho, eu tenho que percorrer um caminho aqui. E a vida está passando. E as oportunidades estão passando. E as vidas em nossa volta estão morrendo. E a gente está preocupado com o caminho. Não, porque eu tenho a fazer, porque eu tenho coisa, porque minha casa, porque... Cara, todo dia vai ter coisa para fazer. Todo dia vai ter louça para lavar. Vamos lá na minha pia agora, lá. Tem louça para lavar. Né? Daqui a pouco a gente lavar essa louça aí, depois de 2 minutos alguém vai tomar uma água, vai ter um copo para lavar. Então louça vai ter todo dia. Roupa, então, a gente lavou ontem. Eu fui no cesto agora colocar a camiseta lá, tá até a boca. Vai ter para lavar. Trabalho, né? Nossos trabalhos. Eu tô de férias, mas se eu abrir o computador agora, provavelmente eu tenho uma mensagem que eu preciso responder. Eu só vou responder daqui em 15 dias, mas assim, a gente vai ter. Se a gente for arranjar outra coisa, a gente vai arranjar coisa para fazer. Se a gente precisar de fazer manutenção na casa, a gente tem coisa para fazer, né? Abrir uma lavadeira lá, uma lava-roupa no feriado. A gente tem para fazer, né? É isso, sim. Temos muita coisa para fazer. E é isso. Mas a gente não pode viver alienado às coisas de Deus. Sabe? E isso é uma estratégia do nosso inimigo. Nos deixar crentes, nos deixar religiosos, mas totalmente alienados a Cristo. Viver uma vida normal, bem,
Então eu quero dizer, como princípios cristãos, né? Eu sei que os meus filhos, poxa, eu tenho que ensinar o princípio cristão para eles, a minha família, a minha esposa, eu. Então eu vou, né, tá naquele quadradinho, bonitinho. Mas não é isso. Isso é o que a gente sabe. Sim, isso é o básico, do básico, do básico. Mas viver Cristo, viver como alguém que realmente conhece a Cristo, não conhece somente a literatura, é muito mais do que isso. Né? Em Mateus 23, 33, Jesus vai dizer o seguinte: vocês dão o dízimo, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha o que Jesus estava falando aqui. Cara, vocês estão fazendo certo, assim, vocês estão até dizimando, ofertando, olha que maravilha. Vocês não estão entendendo nada. Porque se vocês estão cumprindo alguma coisa, mas vocês não estão entendendo o que é ser cristão, o que é evangelho. O que vocês estão fazendo é só cumprindo um ritual. Nós estamos reunidos hoje aqui, nós estamos cumprindo um ritual. Nos reunirmos todo domingo. Ok, mas a nossa vida cristã não se resume a 1h30, 2 horas que a gente passa aqui, né? A nossa vida cristã tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que o nosso louvor, mais talvez do que uma oferta. Não, muito mais do que isso. A gente tem que compreender o Evangelho, entender o que Cristo, sabe, espera de cada um de nós e viver isso. E viver isso. E aí, um outro ponto é que essa alienação às coisas de Cristo, ela gera um sintoma espiritual em nós. É algo muito... De novo, né? A gente vai ver lá. A gente vai ver o contraponto. Mas o samaritano... E aí eu vou abrir um parênteses aqui, né? Quem eram os samaritanos? Então tinha os judeus e tinha um povo do ladinho deles lá que eram os samaritanos. Os samaritanos lá no Antigo Testamento era também parte das tribos que se dividiram lá atrás. Então eles eram israelitas que se dividiram, que foram levados cativos pelo Reino do Norte, lá pela Síria, se misturaram todo lá com outros povos e continuaram vivendo ali do ladinho e formaram a Síria. Então, para um judeu que tinha se mantido firme, mesmo lá no cativeiro babilônico, os irmãos deles que tinham se misturados viraram inimigos deles. Então, eles eram odiados, assim, eles se odiavam. Então, quando Jesus usa um exemplo de um bom samaritano, ele está esfregando na cara de um religioso, falando assim: cara, você não está entendendo. Tá vendo esse cara que você xinga? Tá vendo esse cara que você nem considera seu irmão? Que nem é crente? Então, esse cara entendeu o que é evangelho. E você que é crente, não entendeu. É isso que Jesus está dizendo. Está dizendo: olha, gente, vocês não estão entendendo, vocês estão reunidos aqui, mas talvez uma pessoa que está passando na rua agora, que nem me conhece ainda, ou que já está longe de mim, tem um coração muito mais alinhado comigo do que vocês que estão nessa reunião. É isso que ele está dizendo. Qual que é o sintoma? O sintoma dessa alienação no espírito é essa falta de visão, de entendimento de Cristo. De novo, a gente escuta. Tudo que eu estou falando aqui agora, eu imagino que não seja novidade para ninguém aqui. No sentido assim, é meio óbvio o que a gente está falando aqui. Mas parece que a gente, por estar tão alienado às coisas de Cristo, a gente ouve, a gente entende, e assim, puxa, é verdade isso, assim, faz todo sentido, é bíblico isso. Mas a gente não consegue internalizar, entendeu? Assim, tá bom, e agora? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Sim, tá bom, mas e... Então, e esse e... que é o ponto, né? 1 João 3, 17 e 18 vai falar assim, ó: se alguém possui recursos naturais ou materiais e vendo um irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode pertencer nele o amor de Deus? Relaxa, é normal, tá, gente? Ele dá uma engasgadinha, mas ele tá bem. Se alguém possui recursos e vendo o irmão necessitado não se compadecer, como pode permanecer nele o amor de Deus? É isso.
nós vamos entender, nós vamos começar a entender que a nossa vida está sendo transformada de verdade por Cristo, quando esse amor que nós recebemos dele transbordar em nós. Não é só em questão material, não é, aqui são exemplos que está dando aqui, mas é em tudo. É em preocupação. Sim, é em bens. Obrigado. Boa. É em bens materiais, sabe? No sentido de, cara, tá preocupado, sabe? Tá atento às coisas. É não negar um pãozinho, sei lá o quê. Mas por quê? Porque assim, poxa, sabe? É um cara que hoje tá caído no chão ali, mas, cara, Jesus ama a vida dele do mesmo jeito que ele me ama. E talvez se não fosse a misericórdia de Jesus na minha vida, eu estaria no lugar dele. Porque a gente não sabe como é que, sabe? A gente não sabe a história do cara, mas o cara tem família, talvez tem filhos, tem pais, e não quer estar na rua. É isso, assim, sabe? É jorrar esse amor por todos, assim. É conseguir olhar com olhos de misericórdia pessoas que nos feriram. Pessoas que talvez a gente não concorde, que está agindo de uma maneira errada, mas você conseguir olhar não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de amor. Falar, poxa, ainda não entendeu, mas vamos orar para que entenda. É diferente de falar, também olha isso. Você entende isso? É isso que vai mudar, é isso que vai transformar, é isso que vai mostrar que a gente realmente está entendendo o que Cristo é. É quando a gente olha uma situação e a gente consegue se colocar no lugar e falar, puxa vida, será que se eu estivesse no lugar não faria a mesma coisa? Sabe, isso começa a mudar muito. Começa a mudar a nossa maneira de ver as coisas. Situações que você fala, não, mas isso é impossível. Como assim? Isso aí, uma pessoa normal, em sã consciência, não pode fazer isso. Pode, porque a gente não sabe o que está passando na cabeça. Pode, porque a gente não conhece o passado e o que levou essa pessoa até esse momento. Então, para nós, às vezes, é muito fácil olhar uma situação qualquer e julgar. Mas quando a gente vai olhar, quando a gente vai entender, e a gente tiver a oportunidade disso, a gente fala, puxa vida, mas espera aí, as coisas são um pouco diferentes. Existe uma coisa aí, né? Que seja qualquer coisa, mas é nesse sentido, sabe? Esse é uma evidência muito clara dessa alienação espiritual. A gente sabe que a nossa vida aqui, ela é regida por um mundo espiritual, gente. Nós estamos aqui, blá, 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 mas existe um mundo espiritual aqui em cima, aqui de nós, aqui, ou no meio de nós, sabe? Que existe o bem e o mal lutando pela nossa mente, lutando pelos nossos sentimentos, lutando pela nossa família, sabe? Lutando por tudo isso. E a gente não pode estar alienado a esse mundo. De novo, por quê? Porque o tempo está passando e a gente corre, e hoje está aqui, já está andando, já está caminhando, daqui a pouco está falando, daqui a pouco está na escolinha, e está passando, e a gente está alienado. Achando que só por conhecer é suficiente, e não vai ser suficiente. A gente precisa assumir o nosso papel. Essa alienação, ela também vai nos levar a perder o foco no que a gente precisa fazer. Sabe, o que eu preciso fazer? Né? Até a gente estava falando até ontem um pouquinho lá. Puxa, qual que é o meu propósito? Qual que é o nosso propósito? Isso perde. Perde porque a gente está preocupado, está olhando outra coisa, tá vivendo um outro momento, mas na verdade nós estamos perdendo o foco daquilo que nós deveríamos fazer. Jesus vai falar lá também, Mateus 25, 40, né? 40 até 45 lá, ele vai contar isso, mas ele vai falar assim, olha, todas as vezes que você deixa de fazer a um desses pequenininhos, também deixa de fazer para mim. Sabe, então Jesus está falando, gente, é isso. Jesus, ele vai se identificar com as pessoas que necessitam. E quando a gente ignora os caídos pelo caminho, como era o caso daquele rapaz que foi assaltado, nós estamos ignorando a Jesus. E de novo, eu não estou dizendo aqui só de um mendigo na rua, entende? Entendam isso, assim, né? É muito mais do que isso. Mas a gente precisa estar ligado no propósito de Cristo. Poxa, existem pessoas morrendo, existem pessoas sofrendo. Cara, Jesus está comigo. Jesus me curou, me salvou. Outra coisa que eu estava conversando ontem com a Lu, aqui com o Gabriel. Às vezes a gente pensa que a gente precisa estar curado,
que a gente precisa ser pastor, que a gente precisa ser ordenado a qualquer coisa para poder falar de Jesus, e é mentira. Que a gente precisa de um púlpito, é mentira. A gente precisa de um microfone, é mentira. A gente precisa de 4 paredes, não, é mentira. A gente precisa de disponibilidade. A gente precisa querer. Sabe por quê? Porque às vezes a pregação ela não vai ser com uma Bíblia embaixo do braço. Ela vai ser com a nossa vida. Ela vai ser com a nossa família. Ela vai ser no trato com os irmãos. Ela vai ser como você serve o outro. Como você se dispõe. É isso. E nesse caminhar, nesse momento, é que Cristo vai se revelar através de nós. Para todo mundo. Até para a nossa família. Até para os nossos filhos, até para as nossas esposas, os nossos maridos, para os nossos pais. Para todo mundo. É através de uma atitude, de uma maneira diferente que as coisas mudam. Quando a nossa fé se torna centrada em eventos, tarefas, e não nas pessoas, a gente corre o risco de viver um evangelho sem vida. Entende? A gente corre o risco de viver um evangelho sem vida. Quando eu estou só vivendo por viver, quando eu estou só caminhando, quando eu só estou trabalhando, quando eu estou só sobrevivendo, a gente está sem vida. Não é isso que Cristo deu para nós. Ele nos promete vida em abundância. Sabe? E a gente precisa entender. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver vários exemplos de alienação. Os próprios fariseus são desses. Eu não vou ler, nem vou contextualizar muito aqui, mas só para vocês lembrarem. Os fariseus lá no período interbíblico, lá, eles se formaram lá um grupo, lá, até antes dos fariseus, lá, os Hassidins, porque os judeus estavam se misturando com o povo grego, com a cultura persa e grega, e eles estavam se contaminando, e esse grupo falou assim, não, a gente precisa se manter puro. Então eles se separaram, eles pegaram as leis lá de Moisés, e eles liam, e eles reliam, e eles colocavam em prática. Uau! E sabe qual era a esperança deles? A vinda do Messias, que livraria o povo do cativeiro, dos opressores, e etc. Cara, 100% certo. E aí passou o tempo, passa-se lá 300 anos, um pouco mais, foram 400, mas isso foi um pouquinho no meio lá, passa 300 e pouquinhos anos, chega Jesus, o Messias. Mas eles estavam tão ocupados esperando o Messias, eles estavam tão ocupados lendo e relendo e olhando a vírgula se estava no lugar certo, no ponto certo, se eu posso dar um pé para a esquerda, outro pé para a direita, se eu posso... Eu lembro quando eu dava lá o treinamento lá de período interbíblico, lá, eu lembro que eu li alguns talmidins lá de judeus da época, dos fariseus, e eles tinham leis de, por exemplo, no sábado, eles não podiam carregar um pêssego seco no bolso. Por quê? Não sei, mas estava lá. Eles não podiam dar mais de 1000 passos no sábado. Eu sempre brinco, falei, já pensou se eles estão perto do banheiro e acaba 999, o que eles faziam? Olha que loucura! Sabe assim? Então eles queriam tanto. Não, mas peraí, Moisés escreveu isso, então é isso que a gente tem que fazer. Eles entenderam o Evangelho. Eles entenderam o que Deus estava falando. Eles entenderam o momento. O Messias estava batendo na porta, estava escancarado na cara deles. Você entende? A alienação espiritual é isso, é conhecer a Bíblia. Não existia, olha como os próprios discípulos de Jesus trataram o homem que vieram falar com Jesus. O mestre da lei. Cara, o cara conhecia tudo. Ele ia sentar aqui no meio da gente, ele ia dar um nó na gente em Bíblia. Porque o cara conhecia tudo, mas não conhecia Cristo. E aí um simples pecadorzinho, um simples pescador, um cobrador de impostos, pessoas simples, humildes, conseguiram enxergar o Salvador, o Messias. De novo, não estou dizendo que a gente não pode ser letrado. Pelo contrário, para mim tem que estudar a Bíblia, mas a própria palavra diz que a letra, pela letra, ela vai matar. Se a gente não tiver o Espírito que vivifica tudo isso. Sabe? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Os fariseus são um exemplo disso. Se a gente vai no Antigo Testamento, a gente vai ver um profeta, Jonas. Todo mundo lembra da história de Jonas, né? Jonas da baleia. Todo mundo vai lembrar da história.
Mas o cerne de Jonas ele era um profeta, ele ouvia Deus, ele tinha um chamado de Deus. É inegável que Jonas era um homem de Deus. É inegável. Ele tinha uma missão muito clara. Ele tinha que ir para Nínive pregar. Porque Deus queria que eles se arrependessem. Só que ele, por ele, achava que as pessoas de Nínive não mereciam misericórdia. A Bíblia diz lá, Jonas sabia que Deus era misericordioso. E por isso, ele não quis ir para Nínive. Porque ele sabia que se ele pregasse, as pessoas iam se arrepender e Deus ia perdoar aquela nação. Tá entendendo isso? Depois leiam lá a história de Jonas, é curtinha. Mas olha que loucura. Inegavelmente, Jonas é um homem de Deus. Inegavelmente. Inegável. Eu não estou falando mal de Jonas aqui não, mas entenda isso. É um tipo de alienação. Mas peraí. Eu acho que ele não merece. Quem sou eu, gente, para achar alguma coisa? Não, mas peraí, você não sabe o que aconteceu. Imagina Jesus falando assim: ô meu filho, e daí? Sabe? E aí aconteceu tudo o que aconteceu com Jonas. Foi parar na baleia, por quê? Porque foi no barco, o barco quase afundou, foi parar na baleia, a baleia cuspiu ele lá depois de 3 dias, depois que ele se arrependeu, que ele fez uma oração, que ele entendeu, ele foi até Nínive, pregou, o que aconteceu? Se arrependeram. Sabe o que é mais dolorido disso? Eu não vou lembrar agora, eu posso estar falando uma data um pouco errada, mas passado acho que 200 anos, o pessoal de Nínive voltou a fazer o que era errado e eles foram destruídos. Aí você pode pensar, poxa, então Jonas tinha razão? Não cabia a ele. O povo tinha uma escolha e eles não escolheram errado. Então Deus nos dá escolhas, Deus nos dá os caminhos, sabe? E a gente tem que escolher o caminho, gente. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós olhar, não, cabe a nós falar, Jesus, é isso que o Senhor quer? Então é isso que o Senhor vai ter. Esse é o caminho que eu preciso trilhar, então esse é o caminho que eu vou trilhar. Fechando esse parênteses aí de outros exemplos, né? Voltando à parábola. Se a gente for olhar o bom samaritano, o pecador, ele aponta para Cristo. Né? Jesus está mostrando Cristo no próprio samaritano. Ele está dizendo assim, olha, esse samaritano, ele não é um exemplo só moral, ele é um tipo de Cristo. Ele viu, ele sentiu, ele foi até o homem, ele pagou um preço pelo homem. Ele curou as feridas daquele homem. Vê se não é Jesus que faz isso por nós. Sabe, ele foi lá, ele pagou, ele deu. A Bíblia diz que ele tratou as feridas com azeite e vinho. Quando a gente vai entender a simbologia disso na Bíblia, azeite e vinho é símbolo do Espírito e do sangue. Sabe? Então ele limpou aquele homem, né? No paralelo a Cristo, o sangue de Jesus nos purifica. Ele derruba o teu Espírito Santo sobre nós. Sabe? Esse samaritano fez exatamente isso. Ele nos encontrou quando a gente estava caído. Ele parou, ele desceu, ele pagou esse resgate por nós, né? E o mais maravilhoso, ele prometeu voltar. Ele falou, quando eu voltar, eu pago o resto. Filipenses 2:6 vai dizer que, embora Jesus sendo Deus, ele se esvaziou, vindo a ser servo de todos. Servo. Imagina Jesus servo. Imagina o nosso Deus vindo para nos servir, vindo para limpar os nossos pés ali, sabe, dar aquela... Não, você é Jesus. Não, você não está entendendo. Se eu não limpar o teu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Servo. E se nós, aqui, como seguidores de Jesus, entendermos isso, a gente precisa viver isso. A gente precisa... A gente cantou, eu acho que uns 2 louvores hoje aqui sobre fome, sobre sede. A gente precisa ter fome e sede. Não fome e sede, sei lá, de estar bem com Jesus. Fome e sede das coisas que Ele precisa, das coisas que Ele quer de nós. E
quando a gente começar a entender esse caminho, a cura, a libertação, ela vai vir em paralelo. Porque a gente vai estar preocupado com as coisas dele, e ele vai se preocupar com as nossas coisas, sabe? Estar alienado às coisas de Deus não é viver no pecado visível. Entenda isso. Eu não preciso estar pecando. Eu posso estar alienado sem estar pecando. Sem estar... É viver na indiferença. Indiferente. Se eu estou vivendo numa vida indiferente, é isso. Uma vez nós aprendemos que o antônimo, né, o contrário de amor, não é raiva. O contrário de amor é indiferença. Consegue entender isso? Quando um casal briga por qualquer motivo, pode ser que o marido, a esposa fique com raiva. Com raiva dele, você sabe o que ele fez, que ela fez? Mas não quer dizer que ele parou de amar. Agora, a partir do momento que acontece alguma coisa e um dos dois fala, tanto faz pra mim, aí é preocupante. Porque aí o amor tá indo embora. Você entende? A raiva ainda é um processo dentro do amor. Mas a indiferença não é. A indiferença é o contrário. E é exatamente isso. E estar indiferente às coisas de Jesus é normal. Embora a gente cante e louve que nós amamos, as nossas atitudes não revelam isso. E aí, Jesus termina falando, né? Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu lá e que os assaltantes? Foi quem teve misericórdia. E aí Jesus deixa uma lição. Vai e faça o mesmo. Tenha a mesma atitude desse homem, que não é religioso, que não conhece nem a Bíblia direito, mas que entende o que é evangelho. E aí fica algo para nós essa manhã aqui, né? Pra gente refletir um pouquinho. E a gente não precisa responder isso alto, mas acho que vale a reflexão, né? Será que a gente está alienado às coisas de Deus? Será que nós estamos servindo a Deus realmente, de coração? Ou será que a gente está vivendo um evangelho que passa direto pelo caminho? Porque a gente está muito ocupado. Por quê? Feche seus olhos um instante aí. Nós já terminamos aqui. Mas hoje o Senhor nos convida a sair dessa alienação e voltar a um propósito. Que a gente não seja como esse sacerdote, como esse levita, religiosos, mas distantes de Deus. Mas que a gente seja como esse bom samaritano, que estava cheio de amor e promoveu uma restauração. Jesus, nós queremos ser parecidos com o Senhor, papai. Jesus, nos perdoa por qualquer tipo de alienação que nós estamos vivendo em nossas vidas. Muitas vezes preocupados com nós mesmos, com a nossa família, com o nosso futuro, mas um pouco alienados com o que o Senhor tem para nós, papai, o que o Senhor espera de nós, Jesus. Jesus nos ajuda e nos ensina a vivermos uma vida conforme a Tua palavra, Pai. Nos desperta, Pai, nos dê fome, nos dê sede para... não somente para Te conhecer ou conhecer a Tua palavra, mas para viver a Tua palavra verdadeiramente. Que as nossas vidas reflitam o Teu amor, Jesus. Que não a nossa boca apenas reflita as Tuas palavras, mas que a nossa vida reflita o Senhor. Que a Tua presença, Pai, esteja sobre nós. Pai, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso caminhar, sobre o nosso falar, sobre os nossos olhos, sobre os nossos ouvidos. Nos deixa sensíveis ao Senhor, papai. Espírito Santo, nós te convidamos aqui, pai, a
Jesus, a ser nosso companheiro, nosso conselheiro. Nos perdoa por sermos tão alienados ao Espírito Santo que o Senhor nos deu como conselheiro, como ajudador. Nós acharmos que Ele é só um vento que vem num momento de arrepio, quando na verdade Ele é uma pessoa da Trindade que está aqui no meio de nós, Senhor. E nós tampamos o ouvido para Ele. Jesus, nos perdoa, o Espírito Santo nos perdoa, nos deixa sensíveis à Tua voz, nos ajuda a ouvir e compreender, meu Pai, o que o Senhor anseia no Teu coração, papai. Nós queremos viver um propósito maior que a nossa própria vida. Nós queremos viver uma vida, Pai, não vazia para nós mesmos, mas uma vida para o Senhor, uma vida que vale a pena ser vivida nessa terra, papai. Jesus, não deixa o tempo passar e a gente olhar para trás e ver que a vida só passou, Jesus. Mas que a gente possa olhar para trás e ver quanto o Senhor agiu, Pai. Não para a nossa glória, mas para que o Seu reino seja exaltado e estabelecido nessa terra. Pai, mais uma vez, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por cada um aqui. Pai, pedimos que essas palavras possam ecoar na nossa mente, no nosso coração, Senhor. E que o Senhor continue trabalhando conosco. Em nome de Jesus, Pai. Muitíssimo obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus, amém.